Robespierre amou demais. Ora, olá, mais uma vez. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Robespierre amou demais. De momento estamos a proceder a uma reorganização. O Luís deixou-nos. Não estamos já com o Luís a fazer parte da equipa de momento. Poderá voltar, mas não será tão cedo. E o podcast está independente da guilhotina.info. Espero que, mesmo assim, continuem a gostar dos nossos conteúdos, até porque temos novos formatos e novos conteúdos para apresentar. E um dos formatos é aquilo que vamos fazer hoje, que é um comentário sobre temas da atualidade, com uma análise política, estratégica, desse mesmo tipo de eventos, sempre com uma perspectiva muito à esquerda. Estamos a gravar este episódio em 3 de outubro de 2024. Como é óbvio, não podemos deixar de falar daquilo que são os acontecimentos mais recentes do que se passa no Médio Oriente. E vamos dar aqui um pequeno contexto e uma explicação do porquê o que é que está a acontecer e do porquê que esta situação pode ser particularmente grave, não só a nível internacional como regional. Pronto, para dar um pequeno contexto, só para lembrar aqui umas coisas muito importantes que realmente escapam muito aos jornalistas em Portugal. E lembrar que em 2006 o Hamas ganhou as eleições em Gaza. Portanto, a Palestina é um Estado que está dividido em 2 territórios, a Cisjordânia, junto ao Rio Jordão, e a faixa de Gaza, junto ao Mar Mediterrâneo, que é uma faixa pequena, teria cerca de 2 a 2,5 milhões de habitantes. Já não os tem, claramente já não os tem. E onde a força política mais representada ou mais representativa é, efetivamente, o Hamas, para grande desgosto das potências ocidentais, porque não é uma força política que lhes seja propriamente amigável. Também não vamos entrar aqui que o Hamas, apesar de haver algumas diferenças naquilo que é o Hamas agora do que era o Hamas no passado, o Hamas chegou a dar algum apoio, ou pelo menos congratular-se com algumas das vitórias do Estado Islâmico, na altura em que o Estado Islâmico apareceu e se expandiu, e haveria alguma simpatia, coisa que pôs o Hamas em completa dissonância com o Hezbollah, que, para quem acompanhou isto e para quem acompanhou esta situação, terá sido um dos principais responsáveis pela derrota do Estado Islâmico. Isto do lado de Gaza. Do outro lado, temos o governo do Benjamin Netanyahu, ou Bibi Netanyahu, como é mais conhecido, que entre ter sido derrubado, voltado ao poder, derrubado, voltado ao poder, já lhe perdi a conta a quantidade de vezes em que isto aconteceu nos últimos anos, um dos grandes projetos políticos do Netanyahu, nota-se claramente, e já foi mais ou menos assumido, é acabar e eliminar com qualquer ideia do Estado palestiniano e com a ideia da solução dos 2 Estados. De notar que até 6 de outubro de 2023 este projeto ia de vento em popa e claramente a ganhar, com Israel a conseguir normalizar relações com alguns Estados que teriam no passado sido mais pró-palestinianos, como é o exemplo da Arábia Saudita, ou o Reino Saudita, peço desculpa, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, portanto, todos aqueles Estados à volta da família Bin Saud. E estava a ir com grande sucesso, porque as últimas guerras, vamos ser sinceros, ninguém se importou muito, não é? Israel desfez boa parte de Gaza, não tanto como agora, cometeu as mesmas atrocidades, os mesmos crimes, e passou tudo um bocado ao lado, lá está, mais uma vez, numa escala bem menor.
Portanto, a 7 de outubro, o Hamas e mais uma série de grupos de resistência palestinianos que se uniram, e daí também alguma da abertura do Hamas a novas realidades e a abandonar algumas táticas e políticas anteriormente defendidas, mas com outros grupos da resistência palestiniana, sendo que são referidos comumente nos média e de forma errada como sendo o Hamas. Não é, mas pronto. Vamos manter essa designação só por uma questão de facilidade. Gaza já há muitos anos que é descrita como uma prisão a céu aberto, ou um campo de concentração a céu aberto, de onde Israel retira mão de obra semi-escrava, humilhada diariamente, assediada diariamente, vigiada, controlada diariamente. Portanto, aquilo que a resistência palestiniana fez, podemos dizer que será algo equivalente a um motim de uma prisão, mas numa escala maior. Fizeram ataques ali àquela zona, que é uma zona de 5 a 10 km à volta de Gaza, que se chama o envelope de Gaza. Portanto, é uma zona que já estava a ser fortemente colonizada por Israel. E conseguiram atacar vários alvos militares, alguns alvos civis, raptaram pessoas. Tudo isto é verdade. Terão ocorrido alguns crimes. Não vamos dizer que não, apesar de que aquelas histórias que surgiram na imprensa de violações, não há um único registro de uma violação. Mesmo uma jovem mulher que tinha sido apresentada como sendo a mais provável vítima de violação, veio-se a saber que não era, ela estava ferida, daí ter sangue na zona das calças, mas ninguém lhe fez mal. Aliás, ninguém lhe fez mal nesse sentido, peço desculpa. A história dos bebés decapitados e metidos em fornos, pronto, estamos a contar aqui com alguma projeção sionista, em que aquilo que eles têm vontade de fazer é aquilo que eles dizem que os outros fazem. Portanto, isso é tudo mentira, isso é tudo treta, isso não existiu, e é isso. Já muita gente falou sobre isso e sobre essas mentiras, assim como já se descobriu que muito provavelmente boa parte das pessoas que estavam na rave não só foram mortas no fogo cruzado entre forças de segurança e forças militares que estavam lá na zona, que lutaram contra a resistência palestiniana e foram muitos civis apanhados no fogo cruzado, como também o próprio Estado israelita enviou forças militares, essencialmente helicópteros, para destruir todos os veículos que se estavam a aproximar de Gaza, porque sabiam que os reféns seriam uma arma usada contra o Estado de Israel. São uma arma política, ou melhor, era essa a ideia da resistência palestiniana, trocar os reféns por palestinianos presos nas outras prisões dentro do Estado de Israel, e também como uma forma de forçar a negociação com Israel. É óbvio que o governo de Netanyahu não quis coisa nenhuma e tem estado a sabotar todas as negociações de paz. Se quiserem mais detalhes, aconselho, por exemplo, The Grey Zone, que tem feito um trabalho muito bom sobre isso e sobre as múltiplas mentiras, mas há outros, há muita informação que podem encontrar sobre isso. Vamos falar aqui um pouco mais do que é que tem estado a acontecer em termos militares. Portanto, logo em outubro, e em consonância com aquelas declarações do próprio governo israelita de que não estavam a lutar contra seres humanos, mas sim contra animais humanos, portanto, acho que não é preciso dizer muito mais, não é? Quando se põe neste registro as coisas, portanto, os animais, quer a gente queira, quer não, e peço perdão aos veganos, mas não têm assim muitos direitos ao nível do direito ocidental. Provavelmente terá mais direitos um cão ou um gato em Portugal do que um palestiniano em Gaza. E a tentativa foi claramente de genocidar toda a população. Daí terem cortado a água, daí terem cortado a eletricidade logo em outubro. Isto é uma punição massiva a toda a gente.
não é o Hamas, não é a resistência palestiniana, é todas as pessoas que vivem em Gaza. Portanto, não têm direito a beber água, não têm direito a comida, não têm direito a ter eletricidade. Os hospitais sem eletricidade, como podem calcular, não funcionam, os aparelhos não funcionam, não há luz para fazer operações. E depois todos os outros crimes que daí têm sucedido. E que não vamos debruçar-nos muito sobre eles, porque lá está, mais uma vez, é uma coisa que já está muito batida, portanto vamos tentar falar aqui de uma coisa diferente. O que é que Israel tentou fazer? Israel tentou dividir a faixa de Gaza em secções e foi andando de norte para sul, depois de sul para norte, depois um bocado à sorte, a tentar eliminar a resistência palestiniana nesse local. Só para terem ideia, portanto, só um exemplo, a cidade de Khan Yunis foi invadida em dezembro de 2023, julho de 2024 e agosto de 2024. Das 3 vezes, o governo israelita disse que tinha ganho, portanto, tinha eliminado toda a resistência, mas depois, passados uns meses, afinal, a resistência estava lá. São lixados. Esta resistência é muito lixada, que ressuscita dos mortos, aparentemente, e continua a fazer muitos estragos nas forças de Israel. Isto claramente não resultou, portanto, mesmo o governo israelita, com toda a sua autoconfiança e crença na sua própria propaganda, acabou por ter que dar o braço a torcer e focou-se então em fazer mais uma outra tática. Tentou criar 2 corredores, um que divide Gaza mais ou menos a meio, que é o corredor de Netzarim, e outro que corta a fronteira com o Egito, que é o corredor de Filadélfia. Portanto, estabelecer aí bases, estabelecer aí presença efetiva militar constante, que depois pode servir para sair em ações contra a resistência. Mais uma vez, isto não tem estado a resultar lá muito bem para Israel. Apesar de a nossa imprensa e a imprensa ocidental estar a ser particularmente má, eu diria péssima, na cobertura da guerra, a imprensa israelita até nem está a ser assim muito complicado. Por exemplo, a imprensa, portanto, o Times of Israel, em julho, assumia perentoriamente que aquilo que o exército israelita estava a fazer não estava a afetar minimamente os túneis, porque estavam operacionais, mesmo aqueles que eram destruídos ou feitos explodir, passado pouco tempo estavam reconstruídos, e não estava a obter um impacto significativo nas ações da resistência. Em relação ao corredor de Filadélfia, diz-nos a propaganda que a ideia é impedir o tráfico de armas e não só com o Egito. Pois, isto era tudo muito giro se em 2013 o próprio Egito, por ordem do Tribunal Supremo, se não estou em erro, não tivesse já fechado estes túneis de contrabando. Por razões próprias, inclusivamente dizerem, portanto, não só da normalização das relações dos Estados Árabes à volta de Israel com Israel, mas também porque se queixavam de contrabando e coisas do género, e criminalidade que não queriam ter, portanto eles já tinham sido todos fechados, sendo que alguns deles, o próprio Hamas, que era quem tinha mais uso destes túneis, vendo-os fechados, fê-los explodir, porque não estão ali a fazer nada, não é? Portanto, demoliu-os pela sua própria inutilidade. Portanto, o que é que Israel está a fazer? Nada. Neste caso. Portanto, está a ocupar militarmente uma zona que, com os acordos de Camp David, se não estou... Portanto, estou aqui a falar de memória, se não estou em erro, é os de Camp David, mas que impediam a presença israelita naquele território, e Israel tinha aceito estes mesmos acordos. Obviamente estão a rasgar tudo quanto é acordos internacionais, estão a rasgar tudo quanto é direito internacional, estão a desrespeitar tudo, e têm lá uma presença militar contínua, que eles próprios diriam
disseram que nunca teriam. Falar aqui só um bocadinho de números. Portanto, os números oficiais são à volta de 40 mil mortos, sendo que mais de metade são mulheres e crianças. Portanto, como toda a gente sabe e como toda a gente vê nos vídeos que são libertados de vez em quando pela resistência palestiniana e que podem ser vistos na Al Jazeera, alguns deles, é extremamente comum vermos crianças e mulheres a pôr bombas nos tanques israelitas, a disparar RPGs. Não, nunca se vê nenhuma pessoa dessas, portanto, nem uma mulher, nem uma criança, nem um adolescente. Vêem-se homens, adultos, a fazer isso, portanto, eles devem nos ter escondido em algum lado. Para além disso, cerca de 200 membros da ONU já foram assassinados por Israel, sendo que aquilo que Israel respondeu a isto foi, como recentemente vimos, declarar o Guterres persona non grata e, na altura em que isto começou a ser falado, dizer que a ONU era antissemita. Como é óbvio. 116 jornalistas já teriam sido mortos, portanto, isto números da semana passada. Desta semana já se viu que com este ataque ao Líbano a coisa está a aumentar e a disparar. O que é que pode acontecer aqui? O que nós vemos, efetivamente, são ações militares muito bem feitas, muito bem conseguidas por parte da resistência palestiniana, que resultam em emboscadas extremamente letais para o exército israelita. Quando vemos os vídeos de Israel a mostrar as suas grandes operações, acho que até agora vimos, salvo erro, estou a falar de memória, 2 ou 3 palestinianos mortos. Portanto, a maior parte são soldados israelitas a disparar contra prédios e salas onde não está viva a alma, não está ninguém, eles disparam, fazem a cena deles, e, portanto, as derrotas acumulam-se. Agora, convém não entrarmos aqui, para quem está mais deste lado, ou para quem estiver com alguma simpatia pela causa palestiniana, convém não entrar aqui em grande euforia, porque temos um território que está quase há um ano quase sem água, quase sem alimentos, quase sem medicamentos, os hospitais todos bombardeados. Nem se sabe quantos médicos, enfermeiros, paramédicos, médicas, analistas, enfermeiras que foram assassinadas por Israel e que estas pessoas não conseguem prestar cuidados. Isto, com o tempo, a continuar assim, Israel pode continuar a perder todas as batalhas em que se meter, porque daqui a uns anos, ou daqui a uns meses, ou daqui a um ano, ou daqui a 2, a população vai começar a cair que nem moscas, porque doenças, por falta de água, por desidratação, portanto, por falta de comer, sendo que as próximas gerações irão estar seriamente comprometidas no seu desenvolvimento, que é uma coisa que se vê muito em guerra nestas situações, é que depois as gerações que vêm a seguir, apesar de sobreviverem, têm N problemas de saúde, têm condições físicas extremamente pobres, baixa resistência, baixa força, dimensões, portanto, geralmente são pequenos, portanto, ficam várias gerações completamente comprometidas para o futuro. E neste sentido, Israel pode ganhar e destruir Gaza. E Gaza desaparece do mapa porque simplesmente não há lá palestinianos para viver. Já agora, só uma pequena nota em relação aos hospitais. É verdade que todos os hospitais já foram bombardeados e seriamente danificados, alguns deles destruídos e tornados inoperacionais, mas também é verdade que a própria população palestiniana e os próprios médicos, é das primeiras coisas que fazem quando acabam os bombardeamentos, é reconstruir o que se pode, reutilizar o que se pode e voltar a tentar pôr os hospitais minimamente a funcionar. E isto é louvável. É algo que não sei quantas populações civis conseguem fazer isto ou não, mas é uma situação rara e que, perante a situação, acho que estas pessoas são verdadeiros heróis. Não tenho outras palavras para descrever. O que é que está a acontecer mais para além de Gaza?
Israel tem estado a tentar atacar algumas zonas, cidades na Cisjordânia, porque vamos ser diretos ao assunto, assim que acabar Gaza, a Cisjordânia é a seguir. Portanto, a ideia é eliminar completamente qualquer ideia de que existe a Palestina. Já houve vários políticos israelitas que o disseram de uma forma ou de outra, ou insinuaram. Lembro-me particularmente de um, não me lembro do nome, numa discussão de que, mas quais palestinianos? Palestiniano sou eu, ele que é um sionista, muito provavelmente descendente dos judeus do leste da Europa, mas pronto, ele a dizer que ele é que era um palestiniano porque já vivia há 3 gerações ali na zona e que isso dos palestinianos não existiam. Portanto, o cenário é negro. Não vamos pô-lo de outra maneira. O que é que tem estado a haver mais? No Iraque e na Síria tem havido ataques com alguma frequência contra as bases americanas, porque Israel eu cada vez mais me convenço, isto aqui é uma opinião pessoal, portanto, aberta à discussão. Israel não é um país independente. Israel é nem sei quantos estados é que os Estados Unidos da América têm, mas é o mais um. É uma parte dos Estados Unidos da América, não é? Portanto, daí a quantidade de dinheiro, daí a quantidade de apoio. Depois há aquele teatrinho nas notícias a dizer que estão muito preocupados e que querem a paz e querem os cessar-fogos. Mas isso é espetáculo de sombras para enganar quem quiser ou quem não conseguir não ser enganado. Portanto, estão a ser atacadas estas bases. Os Estados Unidos estão em negociações sérias com o governo do Iraque para retirar totalmente do Iraque, porque o governo do Iraque não está para aturá-los. Eles já deviam ter sido de lá há vários anos, mas têm estado a proletar a situação. E toda esta nova situação tem sido um catalisador para fazer o governo do Iraque tentar correr com eles dali. Da Síria, a Síria gostava muito de correr com eles de lá, até pelo apoio dos americanos àquilo que resta do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, que continua a ocupar partes de Idlib com o apoio da Turquia, mais um membro da NATO. Mas não tem capacidade. No entanto, vão-lhes fazendo algumas coisas. Aqui há uns tempos, inclusivamente, incendiaram uma série de oleodutos que os americanos usam para roubar petróleo ao governo sírio. É mesmo assim. Portanto, a situação não está propriamente pacífica. Tenho aqui um exemplo de que em 30/9 deste ano, portanto há meia dúzia de dias, uma base americana foi novamente atacada pela resistência iraquiana. Depois temos aqui um outro grande ator no meio disto tudo, que é o Ansar Allah, portanto, conhecido como os Houthis do Iémen, portanto, que controlam uma boa parte do Iémen, portanto, controlam a zona com maior população do Iémen, sendo que o resto está sob a guarda de vários grupos mercenários dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Saudita, onde inclusivamente estiveram, se quiserem, é uma história interessante para pesquisarem, onde esteve a Janjaweed do Sudão, antes de se ter transformado na força de reação rápida que agora está a fazer uma guerra civil no Sudão. Mas o Ansar Allah tem estado a fazer um trabalho de essencialmente atacar a navegação, toda e qualquer navegação que se dirija ao porto de Eilat, ao porto. Vamos já... Bem, sem estragar, sem fazer spoilers. Ao porto de Eilat, em Israel, e tentando fazer uma espécie de um bloqueio e de um cerco, ou de um contracerco, ao cerco israelita a Gaza. Portanto, e assim fazem um contracerco àquilo que é a capacidade de Israel de se abastecer. Também já atacaram alguns navios no Mediterrâneo. Há um relato particularmente interessante de uma batalha entre o Ansar Allah e o porta-aviões e o grupo de porta-aviões americano, o USS Ford,
que, segundo relatos que chegam, as coisas ainda há muito pouca informação, mas há algumas entrevistas a marinheiros americanos na imprensa americana especializada, em que basicamente relatam que durante 4 dias tiveram a interceptar mísseis e drones em barcos, aqueles barcos que são teleguiados e carregados de explosivos, e chegaram ao fim dos 4 dias e pronto, não há mais munições para combater ou para interceptar os mísseis e estas coisas todas, porque um porta-aviões tem uma capacidade limitada ao seu próprio tamanho e ao seu próprio convés para ter mísseis. E retiraram. E esta parte foi pública, de que retiraram e que tinha havido uma batalha. Agora os detalhes, efetivamente, são em alguma imprensa americana e parece ter sido uma coisa muito séria e muito dura. Portanto, já foi lá os americanos, já lá foi que era a Operação Prosperity Guardian, portanto, os Guardiões da Prosperidade, que falhou redondamente. Depois foi uma operação da União Europeia que, salvo erro, ainda lá se encontra e falhou redondamente. Os americanos continuam a tentar, com a sua própria marinha, fazer alguma pressão para alguns barcos continuarem a passar. Estão a falhar redondamente e no passado dia 1 deste mês conseguiram atingir, o Ansar Allah conseguiu atingir mais um navio mercante britânico, desta vez atingindo e danificando. Portanto, existe este cerco. Isto tem implicações para nós? Tem. Os barcos, em vez de virem pelo canal do Suez para a Europa, têm que ir dar a volta por África. E isto implica que as coisas vão demorar mais tempo a cá chegar e provavelmente vão chegar mais caras. Mas isto é aquilo que está a ser feito pela resistência, exceto o Hezbollah. E antes de irmos para a reta final, falar aqui um bocadinho então do Hezbollah. O Hezbollah, logo desde o início, logo em outubro, declarou que iria apoiar a resistência palestiniana e iria fazer alguns ataques contra o norte de Israel. Ataques esses que fizeram ou provocaram a retirada de largos milhares de colonos dessas zonas, que tiveram que ser evacuados e estão alojados em hotéis em Tel Aviv, Haifa, por aí fora. O que tem sido um problema grave, porque o governo está a pagar a estas pessoas. As pessoas estão um bocado impacientes e fartas porque querem voltar a casa. Muitas delas não sabem qual é exatamente as condições da casa que têm para voltar, até porque os soldados israelitas usam essas casas civis, que não têm ninguém, para se refugiar em caso de ataques e de bombardeamentos, ou simplesmente do mau tempo, do frio, do sol, do que for. E o Hezbollah tem atingido algumas dessas habitações. A situação tem vindo a intensificar-se e a escalar-se com o passar destes meses, sendo que agora tivemos, portanto, nestes últimos dias, tivemos Israel a atacar ferozmente com bombardeamentos aéreos boa parte do Líbano, e começaram recentemente a fazer incursões diretas em território libanês. No passado dia 2 já havia a confirmação de pelo menos 8 mortos. Supostamente a coisa terá começado no final do mês de setembro, com uma incursão muito limitada, que o Hezbollah disse que não detectaram nada, não repararam em nada. Mas também a área de fronteira é grande. O Hezbollah dizer que nós não tivemos nenhuma incursão, passa meia dúzia de marmanjos, dão uma corrida de 20 metros ou 30 e depois correm outra vez para trás e eles por acaso não têm lá nenhum operativo, é natural que eles digam que não viram ninguém, não deu tempo, não é assim uma coisa tão descabida disso acontecer. Não creio que o Hezbollah esteja a mentir. Até agora não tem sido frequente, são bastante diretos e assumem as baixas que têm. Às vezes demoram uns dias a assumir, como foi o caso com o Said Nasrallah. E outros, de momento, a liderança do Hezbollah sofreu um golpe muito, muito rude. Os ataques dos pagers foi um atentado terrorista israelita que apanhou muita gente da ala militar
do Hezbollah, mas também civis, porque o Hezbollah é um partido político e, como todos os partidos políticos, tem a malta que vai às manifestações, tem a malta que cola cartazes, tem a malta que arranja as bandeiras, tem a malta que leva o megafone, e estas pessoas são civis, não são militares. Mas têm um sistema de comunicação próprio e interno, porque sabem que são espiados por Israel, e neste caso foram claramente muito infiltrados pelos serviços secretos israelitas, que não só conseguiu fazer este golpe, como conseguiu praticamente eliminar toda a liderança sénior do Hezbollah, não só o Nasrallah, os líderes das forças de mísseis, das tropas especiais. Foi mesmo assim uma coisa mesmo em grande, e que o Hezbollah precisa de remediar se quer continuar como uma força relevante, pelo menos em termos de liderança, porque em termos de capacidade militar estão a demonstrar tê-la. Vamos em pelo menos 2 dias de combates e de incursões israelitas que resultaram em rigorosamente nada para o lado de Israel. Foram todos os ataques repelidos, com grande sucesso, pelo que se tem visto, ou pelo que se tem dado a perceber. Houve ainda o ataque do Irão, com aproximadamente 200 mísseis a Israel, em que passámos a imprensa ocidental a dizer que tinha sido tudo interceptado para... Bem, não foi tudo interceptado, mas houve uns que caíram no meio de Nhures, para, ok, está bem, se calhar acertaram numas bases da Força Aérea, mas não fizeram grandes estragos, para, ok, acertaram nas bases da Força Aérea, mas foi em zonas logísticas e de administrativas. Portanto, isso, o pessoal que trabalha no escritório ainda está a ouvir, olhem, vocês não contam para nada, são administrativos, pá, e não interessam a ninguém. Portanto, é mentira. Não se sabe efetivamente qual é que foi a dimensão dos estragos. Pelo menos 3 bases foram atacadas, entre bases aéreas e uma base de espionagem. Uma das bases que é a base em Negev, é uma base onde está o esquadrão dos F-35, o avião mais caro do mundo, e que, pronto, tem alguns defeitos, vamos ser simpáticos, não vou bater muito nos americanos hoje. Mas tem as suas capacidades, e foi usado para interceptar mísseis do Irão quando foi o outro ataque, e desta vez também. Os americanos lançaram e ajudaram Israel a tentar debelar este ataque do Irão, assim como aviões da Grã-Bretanha. Não conseguiram. Os americanos lançaram com os destroyers um míssil que é o SAM-3, se não me engano. Mas pronto, é um míssil de interseção antiaérea, e, segundo declarações oficiais da própria Marinha Americana, gastaram 1 dúzia de mísseis. Para terem ideia, isto é a produção anual de mísseis. Portanto, aquilo que foi produzido o ano passado foi usado num ataque do Irão. Acho que estão em muito boa saúde e muito boa capacidade para repelir. Cada míssil, se não estou em erro, acho que é à volta de 10 milhões de dólares. Se não estou em erro, ok? Eu não tenho aqui os dados. Estou só assim já a brincar um bocado com a informação, porque de facto, isto é interessante. Cada F-35, se algum foram atingidos, e aparentemente foram alguns atingidos, estamos a falar de bilhões de dólares, que é cada avião, manutenção e coisas do género. Milhares de milhões em escala grande, que é a escala que nós usamos cá em Portugal. Os americanos usam a escala curta, portanto, em vez de milhar de milhão, têm logo bilhão. Portanto, isto está aqui um custo muito significativo em termos económicos, e isto tem repercussões. No final de setembro, a agência de ratings, a Moody's, que tanto nos lixou a cabeça durante os anos da austeridade, baixou o rating da economia de Israel para Baa1. Portanto, já não está nos AAAs, portanto, já não está nas melhores coisas do mundo da economia, o que é um sinal mais do que evidente
de que ninguém... Quem é que quer ir abrir um negócio em Israel? Imaginem vocês, têm uma empresa de construção, um franchising de um restaurante, querem ir abrir em Israel, porquê? Querem levar com um míssil no vosso restaurante enquanto está a ser construído? Ou na vossa, sei lá, empresa de embalagem de batatas? Vão ficar sem a fábrica de embalamento, não é? Há um sério risco. Portanto, a coisa economicamente está a correr muito, muito mal a Israel, e este poderá ser um fator chave e decisivo, sendo que há aqui outra coisa, que é os Estados Unidos vão sempre encher o seu estado extra com mais uns milhões para manter a economia a flutuar, mas não está fácil. O Porto de Eilat, em julho deste ano, declarou falência, porque não há barcos simplesmente a atracar. Portanto, o Porto não serve para nada, no momento. Portanto, não há dinheiro. Estavam já, portanto, em julho, há 6 meses. Não, 7 mais 3, não, 9 meses. Portanto, estamos quase mesmo a fazer um ano. Estavam há 9 meses sem quase serviço, portanto, acabaram por ir à falência. Para além disso, uma coisa que tem sido muito pouco falada, mas que saiu, e saiu na imprensa, essencialmente na imprensa israelita, mas também na alguma imprensa internacional. Nos primeiros 6 meses da guerra, aproximadamente 500.000 de israelitas, portanto cidadãos de Israel, abandonaram o país e nunca mais voltaram. E aparentemente não têm grande intenção de voltar, porque se voltarem muito provavelmente são recrutados para uma guerra, e nem toda a gente está com vontade de ficar sem perninhas e sem bracinhos por causa das ideias megalómanas do Netanyahu. Israel é um país com 9 milhões e meio de pessoas, portanto aproximadamente, portanto agora estarão com 9 milhões. E só para fazer uma comparação e puxar aqui a brasa à nossa sardinha e aos programas sobre a guerra colonial, durante os 13 anos de guerra colonial, a estimativa é que Portugal durante esses 13 anos teve 1 milhão de pessoas a abandonar o país, a maior parte migrou, para não ser recrutada, ou quer dizer, por problemas económicos e para não ser recrutada para a guerra. Aqui estamos a falar de metade deste número em 6 meses. É significativo, porque estas pessoas não vão ser substituídas tão cedo, as baixas israelitas não vão ser substituídas tão cedo. Os trabalhadores palestinianos que eram usados como, lá está, mais uma vez, mão de obra semi-escrava, saídos de Gaza e mesmo da Cisjordânia, porque eles não estão a deixar as pessoas entrar, não vão ser substituídos. Houve uma altura em que foi negociado com o governo de Modi da Índia a entrada de indianos para Israel para fazer a vez dos palestinianos. Para quem não acompanhou e para quem não soube, o Twitter israelita faria corar de vergonha a Meloni, a Le Pen e o Ventura todos juntos. Porque vêm para aqui estes sub-humanos, estes castanhos, para não dizer outra coisa, vêm violar as nossas mulheres e atacar-nos na rua, crime, lixo, isto antes deles sequer lá chegarem, portanto, só de se falar na ideia. A população de Gaza, só por último, e para não nos ficarmos aqui na parte mais deprimente, eu disse há pouco, portanto, cerca de 40.000 números oficiais. As estimativas apontam para algo entre 400 a 500 mil pessoas que já morreram. Porquê é que há esta diferença? Como diziam, e muito bem, desculpem-me a ironia, os serviços jornalísticos portugueses e internacionais, os números das baixas eram dados pelo sistema de saúde do Hamas, como se houvesse outro em Gaza. É o Hamas que é o governo, portanto é natural que seja o sistema de saúde do Hamas. Uma das coisas que acontece quando rebentamos com hospitais é que as pessoas estão mais interessadas em reerguer as coisas que fazem as pessoas serem curadas, não propriamente a parte da papelada, até porque se torna impossível, porque há papéis que ardem, ficam
desfeitos, ficam soterrados debaixo dos escombros, e não há números. Simplesmente não há números. Sabe-se que há descrições horríveis de Khan Yunis, de Gaza, e de tantos outros pontos de cadáveres na rua comidos pelos cães, pessoas soterradas, crianças, velhos, mulheres. E numa zona ou numa parte do país que tinha 2,5 milhões de população, portanto estamos a falar já quase, portanto já estarão em aproximadamente 2 milhões. Por último, só dar mais uma chazada à nossa imprensa, fantástica e espetacular, que diz que a resistência palestiniana usa civis como escudos humanos. A minha pergunta é só mas esta gente acha que as pessoas são completos idiotas ou são os jornalistas completos idiotas e não conseguem perceber a barbaridade que estão a dizer? Então vamos lá por partes. Se a resistência palestiniana usa túneis subterrâneos, como é que eles se podem afastar mais da população civil? Se meterem debaixo do mar Mediterrâneo? Se forem para o espaço? É que não há nenhum sítio, não há mais espaço nenhum para eles irem para se afastarem dos civis. Não há civis nos túneis da resistência. Não há. Não é. Aquilo é para ser usado como uma área militar. Até porque os civis depois podem sair e ir dizer a Israel: olha, dás-me 5 frangos e eu digo-te onde é que são os túneis. É uma atitude que eu nem vejo como propriamente condenável. As pessoas estão com fome, querem alimentar-se a si e às suas famílias e muitas vezes irão fazer coisas disparatadas para conseguir essa mesma alimentação. Portanto, isso até seria um risco para a própria resistência palestiniana. Portanto, estar a destruir, porque é aquilo que aconteceu, todas as infraestruturas que existem em Gaza, é um crime. Não dá. As pessoas não estão a ser usadas como escudos humanos. As pessoas não podem sair dali porque Israel não as deixa de sair. Portanto, se alguém está a fazer algo de errado ao forçar ali os civis, é Israel. Mas pronto, peço desculpa por esta parte, porque é só uma daquelas coisas que me irrita em relação à imprensa portuguesa. Eu disse que não iria debruçar muito sobre a parte dos atentados e dos atropelos aos direitos humanos, mas mais na parte do plano estratégico e político da coisa. E a conclusão é esta. No longo prazo, Israel pode destruir Gaza. Se o fizer, vai tentar fazer o mesmo na Cisjordânia. No Líbano, a questão é completamente diferente, porque Israel não controla tudo à volta do Líbano. Há um país ao lado, inclusivamente, que é bastante amistoso. Tradicionalmente não era, mas passou a ser, que é a Síria. E tem uma força que não é pessoal que anda a reaproveitar bombas para refazer armas e atirar-lhes e devolver a Israel. Portanto, é uma força militar de guerrilha, mas altamente treinada, bem preparada, bem equipada e que tem capacidade para repelir muita coisa que Israel possa atirar. Israel pode fazer aquilo que está a fazer, que é destruir as cidades do Líbano. E mais uma vez, não vamos cair em histórias, o próprio Netanyahu disse e ameaçou N vezes o Hezbollah que se continuassem a tentar fazer pressão política e militar para libertar Gaza, que iam transformar o Líbano em Gaza e que tinham capacidade para o fazer. E estão a demonstrar que conseguem efetivamente arrasar bairros inteiros. Só aqui por uma nota de detalhe, saiu na imprensa sionista, infelizmente só saiu nas versões em hebraico. Felizmente conheço pessoas que nasceram na Palestina ocupada e sabem falar hebraico e tiveram a gentileza de partilhar com outras pessoas. Mas para assassinar Nasrallah, Israel utilizou aproximadamente 80 bombas, cada uma com 2 toneladas de explosivos.
Isto é tudo menos um bombardeamento cirúrgico. Isto é uma coisa para arrasar com uma parte de uma cidade com quarteirões inteiros. E foi o que aconteceu. E esta destruição no Líbano, e já agora só para lembrar aqui uma coisa, aquilo que eu disse que logo em outubro foi cortada a água e a eletricidade a Gaza e foi impedido a entrada de ajuda humanitária, seja medicação, seja pensos, ligaduras, seja comida, isso mantém-se. Está a entrar alguma ajuda humanitária, inclusivamente garrafas e garrafões de água, mas em quantidades extremamente reduzidas e ultra insuficientes para os 2 milhões de pessoas, ou pouco mais, que estarão ainda vivas em Gaza. Em relação ao Irão, o que é que o Irão, com este ataque, tenta fazer? Eu não sou do Irão, eu não estou no Irão, eu não estou na cabeça do Khamenei, mas vou tentar fazer aqui uma adivinhação. O Irão tem estado a fornecer apoio moral, político, logístico à resistência. Isso, sim, acontece, é óbvio, não vamos estar aqui a tapar o sol com a peneira. Segundo aquilo que o comunicado oficial da imprensa iraniana, portanto, este ataque foi uma retaliação, uma vingança em relação ao assassinato, quer do líder político do Hamas, que já agora convém referir, era o principal negociante do Hamas para o cessar-fogo com Israel. Portanto, quando Israel está a negociar e aproveita para matar o gajo que está a negociar do outro lado, isto demonstra claramente a intenção de que eles querem negociar, não é? É assim que se negocia. Vocês, quando em casa têm uma discussão com alguém, matam a outra, dão-lhe um tiro, que é para ter a certeza que estão a negociar a paz como deve ser, a seguir à paz, não é? Pronto, é assim. E outros, portanto, foi uma retaliação, foi uma vingança dos vários assassinatos que Israel cometeu, e a ideia é claramente intimidar e retaliar contra Israel. Não vamos aqui em grandes conversas, que Israel está super confiante, que Israel não está confiante. Israel, e principalmente o governo do Netanyahu e a maioria da população que continua a apoiar este governo, está naquilo que é conhecido como uma ideologia de fim do mundo. O Estado Islâmico também era uma, já agora. Portanto, a ideia é que o mundo está corrompido pelo mal, portanto, o mal está toda à nossa volta, aquelas conversas que o Netanyahu faz 500 mil vezes, que é o eixo do mal, o eixo do Irão, o eixo do mal do Irão. Toda a gente está contra eles e toda a gente é má contra eles. Portanto, e o que importa é limpar a terra dos ímpios, dos impuros, dos takfiris, dos infiéis, e depois será o paraíso para toda a gente. O paraíso pode-se chegar lá estando vivo ou não. E aqui é que é o problema. Quando é que Israel vai parar de escalar a guerra? E as guerras, as múltiplas guerras com que está envolvido, seja em Gaza, seja na Cisjordânia, seja no Líbano, seja estes ataques com o Irão e com o Iémen. Ninguém sabe e, infelizmente, parece-me que não vai ser tão cedo. Terá que ser a América a fechar a torneira económica e militar e dizer-lhes do amigos, vocês agora querem fazer guerra, façam com as armas que têm aí, com as bombas que vocês produzem, que não são lá muitas. E não lhes permite manter uma guerra em 3 frentes e atirar mísseis e mandar aviões. É impossível, principalmente numa economia que está de rastros. Portanto, o Irão aqui está a tentar não se envolver, mas ao mesmo tempo também explicar que não vai estar aqui em brincadeiras, nem vai... Tenta imaginar, sei lá, num pátio da escola, quando há aquele puto que não é refia, mas toda a gente sabe que consegue dar assim umas porradas valentes. E há o puto que é refia que está a tentar ganhar ganhar o recreio da escola para ele, não é? E vai intimidando, vai chateando, vai irritando, até que o outro se vira e manda-lhe uma pera no focinho. E mais ou menos foi isso que o Irão fez. Só que é sempre lixado, porque podem vir os professores, neste caso, ou as cantinas, neste caso será os Estados Unidos, e Israel tem armas nucleares, e a coisa pode ficar muito, muito, muito feia. Há uma garantia, salvo erro,
ou pelo menos declarações por parte do governo do Paquistão, que se alguém atacar com armas nucleares o Irão, o Paquistão lança as suas armas nucleares contra quem atirou, portanto será contra Israel. Por acaso não saberem, mas assim no momento em que o Paquistão lançar os seus mísseis, há um país lá ao lado, assim um bocadinho pequenino, que é a Índia, que também tem mísseis nucleares e fica na dúvida se os mísseis são para Israel ou para eles, e já agora a Índia também é aliada de Israel, o mais provável é lançar os deles contra o Paquistão. E a partir daí, meus amigos, olhem, gostei de vos conhecer, foi fixe, mas eu não sei qual é que é a perspectiva de sobrevivência para o hemisfério norte do planeta. E sendo que nós estamos no hemisfério norte, não me parece lá grande coisa. Em termos de opinião pública e em termos de oposição ao regime, portanto, cerca de, lá está, de 400 a 500 mil de, pelo menos não apoiantes do Netanyahu, fugiram. Saíram do país, foram à sua vida. Para o Netanyahu, politicamente isto é bom, não é? São menos 400 ou 500 mil pessoas que estão lá a chatear. Isto causa um vazio em termos de conhecimento técnico, em termos de mão de obra qualificada. Portanto, estamos a falar de pessoas que terão algum dinheiro para poder viver das suas poupanças ou então têm a possibilidade de trabalhar remotamente, o teletrabalho, que é uma coisa que chateia muito os patrões, não é? Mas pronto, olha, azar. Mas o pessoal pode continuar a sua vida sem grande impacto e fugiu. Há oposição dentro de Israel à continuação da guerra, aquelas manifestações que nós vemos que têm crescido, mas que ainda não são suficientes. A oposição não tem grande capacidade, ou não me parece que consiga fazer muito mais, pelo menos para já, ou nos próximos tempos, muito mais do que organizar umas manifestações e uns protestos e umas greves. Mas não estou a ver ninguém dentro do panorama israelita que consiga assim de repente mudar a coisa. Quem é que ia mudando? Eu estava a ver se não falava muito deste assunto, mas não sei se souberam, mas numa das prisões onde estão palestinianos foi descoberto que os prisioneiros palestinianos eram sistematicamente violados pelos guardas israelitas. A coisa descambou um bocado, saiu muito a público e decidiram-se lançar uma investigação sobre 5 ou 7 guardas prisionais que poderiam servir um bocado como pronto, são todos, mas estes 5 ou 7 eram assim um bocadinho piores, portanto vão ser sacrificados em asta pública. E a investigação implicou a detenção destas pessoas, ou a retirada do trabalho. Houve motins em Israel pelo direito a violar os palestinianos. Literalmente, com coisas como os palestinianos não são humanos, portanto, não têm direitos. Qual é o mal de violar palestinianos? Não são cidadãos de Israel. Tudo aquilo que se fizer a um palestiniano é mais do que justificado. Isto é a sociedade israelita, lamento. Não sou eu que digo, não sou eu que faço, não é a minha opinião. É a realidade, é aquilo que está a acontecer. Um dos indivíduos, inclusivamente, tornou-se uma estrela da televisão, foi entrevistado para talk shows, foi a programas de notícias, porque, coitadinho do senhor, então como assim? Ele não pode violar palestinianos? Já não deixa uma pessoa fazer nada, não é? Este mundo de hoje em dia já não se pode fazer nada. É isto a sociedade israelita. Eu não sei como é que se chegou aqui, gostava muito de saber, gostava muito e temos intenção de partilhar com vocês como é que se chegou aqui, mas isso serão futuros episódios. Que esperemos que clarifiquem um pouco estas situações.